Então hoje o Padre Pio quer derramar muitas bênçãos sobre você. Você sabe que estamos nos preparando para essa grande batalha da Quaresma. Por isso estamos chamando esses generais para nos ajudar. Santa Teresinha e agora o Padre Pio. Por quê? Porque nós vamos entrar, e o tema dessa Quaresma, desse retiro espiritual, você que já adquiriu o livrinho já sabe, é o Cordeiro e o Leão. Jesus vem se manifestar como um leão para te proteger do mal, para te defender, igual o rei Davi. Uma vez o rei Davi conta que um leão pegou uma das ovelhas dele. Ele, com a graça de Deus, conseguiu perseguir aquele leão e libertar aquela ovelha. Do urso também. O rei Davi era forte como um leão, mas era terno, amoroso como um cordeiro. Assim era Jesus, que quando pegava a ovelha tresmalhada, ele não batia, mas ele acariciava, pegava no colo. Jesus quer forte como um leão, mas doce como um cordeiro. Hoje quer enviar esse grande general, que é o Padre Pio, para te ajudar também. O Padre Pio quer ser seu pai espiritual. Eu sei que os guerreiros mais antigos já têm o Padre Pio como pai espiritual, e o nosso exército de São Miguel se coloca como filhos espirituais do Padre Pio. Você vai ver a força do leão que tem esse homem. Eu sei que a maioria já conhece o Padre Pio, mas para quem não conhece, né? Só informações muito básicas. O Padre Pio nasceu em 25 de maio de 1887, século retrasado, finalzinho do século XIX, e morreu na época do Papa Paulo VI, em 1968, 23 de setembro, né? E o Padre Pio foi um santo extraordinário. Hoje em dia ele está muito conhecido. Foi um dos poucos santos que tiveram as chagas de Jesus, como São Francisco de Assis. Aliás, foi o único padre, olha aí, o único sacerdote durante exatos 50 anos, desde o dia 20 de setembro de 1918 até dia 20 de setembro de 1968, o Padre Pio teve as chagas. Na data exata, 3 dias antes dele morrer, sumiram as chagas. Os médicos não sabiam explicar. Dessas chagas, durante a missa, saía tanto sangue que não havia explicação humana. E desse sangue não saía um cheiro ruim, todos sentiam um cheiro de perfume. Padre Pio teve muitos dons, dom de ciência infusa. As pessoas que confessavam com ele já dizia o pecado antes da pessoa dizer. Discernimento dos espíritos. Ele tinha o dom de línguas, de interpretar as línguas. Ele falava numa língua, a pessoa entendia na sua própria língua. Tinha dom de curas milagrosas, bilocação, estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Que mais? Tinha um dom incrível, uma intimidade muito grande com o seu anjo da guarda. E através do seu anjo ele socorria, e ainda hoje lá do céu, socorre todos os seus filhos espirituais. Padre Pio, quando estava para morrer, ele disse: Padre Pio lá no céu vai fazer mais barulho do que aqui na terra. Olha aí ele com a foto de São Miguel Arcanjo ao seu lado. Aliás, onde ele morava era do lado, bem próximo mesmo dessa gruta que nós temos essa pedrinha de São Miguel Arcanjo. Da gruta onde São Miguel apareceu, é a região do Gargano. E o Padre Pio, junto com São Miguel, protegeu essa região do Gargano, a cidade de San Giovanni Rotondo, de uma forma milagrosa. Olha aqui, meus irmãos, eu vou falar do Padre Pio como general e como um leão poderoso que protege os seus filhos. Você quer estar sob a proteção do Padre Pio? Você quer ser um filho espiritual do Padre Pio? Então ouve essa história aí. Generais do mundo têm muito poder aos olhos do mundo, mas os generais em Deus, e aí você entra nessa história também, tem um poder muito maior. Aconteceu que o Padre Pio estava em plena Segunda Guerra Mundial, 1943, e a partir do dia da Natividade de Nossa Senhora, por coincidência, 8 de setembro, alguns pilotos de aviões de guerra estavam ali numa região da Itália, mas eram pilotos britânicos e americanos, inimigos ali da Itália, também da Alemanha. E na região do Padre Pio, San Giovanni Rotondo, tinha um lugar com depósito de armas. O que eles queriam? Destruir aquele depósito de armas que era da Alemanha, país inimigo, e a Itália estava ligada à Alemanha.
E eles queriam destruir aquilo. Você que acompanhou a explosão que aconteceu no Líbano, imagina o que é explodir um lugar cheio de explosivos, cheio de armas. E eles queriam fazer isso lá em San Giovanni. Só que o que acontecia? Quando os pilotos iam jogar a bomba, eles diziam que aparecia um frade e dizia que não, aqui não, como se diz, né? E isso começou a virar um boato entre eles, que eles começaram a achar a graça, virou piada ali entre aqueles pilotos de guerra. Até que o general daqueles pilotos, furioso, né? Se não me engano eram americanos, ele disse: eu mesmo vou estar à frente da próxima esquadra de guerra. E ele foi junto com os aviões, foi à frente dessa esquadra, e todos ficaram ansiosos, porque uns soldados podiam estar inventando, né? Não conseguimos jogar a bomba, então foi um monge, um frade que apareceu. Mas aí foi o general. Quando o general foi, todos estavam ansiosos quando ele chegasse, o que ele ia dizer que aconteceu. E quando ele voltou, ele explicou para ele: meus irmãos, atônito, eu não sei o que dizer para vocês, porque é verdade, esse fantasma existe. Chamava de fantasma, né? Ele disse: apareceu um monge, um frade, e disse que não iríamos atirar ali. Antes de chegarmos no local, as bombas todas foram jogadas no bosque, sem a gente apertar a ordem para a bomba ser jogada naquele local. Perdemos ali as bombas, e de repente todos os aviões mudaram de direção, sem a gente mudar de direção, e retornaram para cá. Não sei explicar. E depois ficaram questionando: o que será esse fantasma? Que frade é esse? E ouviram falar que existia um frade com muita fama de santidade naquela cidade. Talvez tivesse alguma coisa a ver com isso. O que aconteceu? Pouco tempo depois acabou a guerra. Assim que acabou a guerra, porque ele não poderia ir no meio da guerra, esse general foi com alguns dos seus soldados lá. E quando ele chegou para conhecer que frade era esse, o Padre Pio bateu no ombro dele e disse: ei, rapaz, você tentou matar nós todos, não foi? Não conseguiu, não é? O Padre Pio falou, e os italianos ouviram ele falando em italiano isso, mas o soldado ouviu na sua língua, em inglês. Ele naquele momento se ajoelhou em sinal de profunda reverência. Ele viu o poder de Deus através da santidade desse homem. E ali esse homem se converteu. Ele era protestante, se tornou um grande amigo e um filho espiritual do Padre Pio. E isso não é história não, isso foi estudado, documentado, confirmado por todos os soldados, por esse general, né, do exército inimigo da Itália naquela época, e está nas causas da canonização do Padre Pio também. Imagina, esse sim é um general. Os generais da terra se dobram diante dele. E não acaba aí não, tem uma história aqui. Um outro general também de guerra, um general que no meio da guerra perdeu a batalha e se sentiu um fracassado. O nome desse segundo general era o general Cardona, e ele entrou numa profunda depressão e quis tirar a sua própria vida. Ele disse, uma noite foi para o seu quarto e ordenou à empregada que não deixasse ninguém entrar. Ele pegou sua arma na gaveta, apontou para sua cabeça, mas de repente, esse outro general ouviu uma voz que lhe dizia: ô general, por que você quer fazer tal coisa estúpida? A voz e a presença de um monge deixaram o general mudo. Ele desejou saber como era possível que um monge tivesse entrado no quarto dele e pediu explicações à empregada, mas ela respondeu que não tinha visto ninguém entrando no seu quarto. Olha que incrível, meus irmãos. Ele sentiu não só a voz, ele sentiu a presença e entendeu que ali era um frade que estava com ele. Alguns anos depois, ele soube da notícia no jornal de um monge que fazia milagres ali na região do Gargano. E ele foi secretamente lá. Mas ele se surpreendeu, não foi vestido de general, mas se surpreendeu quando o Padre Pio lhe falou: ei, general, você correu um grande risco naquela noite, não é? Não faça isso novamente. Padre Pio salvou a vida novamente. Você entende como que o Padre Pio é doce e é violento ao mesmo tempo? Padre Pio foi um leão para defender a cidade. Não permitiu que aqueles aviões de guerra, pelo poder da sua santidade, da sua oração, pelo nome de Jesus, ele impediu aquela desgraça acontecer. Mas quando o inimigo
que tentou matar a cidade inteira, chegou perto dele. Padre Pio o tratou como uma mãe trata o seu filho. Assim Jesus faz conosco. Forte como um leão, mas terno como um cordeiro. Esse outro general, orgulhoso porque perdeu a batalha, queria se matar. Padre Pio, como uma mãe, apareceu lá, num milagre, e socorreu. Eu queria terminar esse momento contando para você um fato que tocou muito meu coração. Uma ternura imensa que esse homem guerreiro forte, mas era um chorão aos pés do Senhor, muito terno com seus filhos espirituais. Olha aqui o que aconteceu, guerreiro, guerreira. É possível, conseguimos a foto, irmã Ana? Não sei se é possível, da criancinha. Já. Deixa eu contar aqui que aconteceu em maio de 1925. Deu certo? Deu certo. Calma aí. Olha, uma senhora chamada Maria teve um bebê. E esse bebê estava muito doente. Após a consulta com o médico, ela ouviu o médico dizer que essa doença era muito complexa. Olha aí o Padre Pio com a criancinha. Você vai já entender que criança é essa, que milagre é esse. E o médico disse que não tinha jeito para essa criança. Era muito complicada essa doença. E ele não sabia o que fazer. A medicina condenou a criança à morte. Porém, na sua fé, essa mulher, como grande guerreira, pegou o trem, levou sua criança e disse: o Padre Pio vai interceder e Jesus vai curar o meu filho. No meio da viagem de trem, era uma viagem longa, a criança morreu. Essa mulher, durante aquela noite inteira, velou sobre o seu filho, chorou, rezou, mas a fé dela, a esperança não acabaram. Essa era uma guerreira, sim. Ela colocou, olha, no seu desespero e na sua fé ao mesmo tempo, ela enrolou o seu filhinho em panos e colocou dentro da mala que ela carregava. Meus irmãos, essa mulher, quando chegou em San Giovanni Rotondo, viu que a fila era imensa para conseguir confessar com o Padre Pio. E ela ficou horas e horas esperando para encontrar com o Padre Pio. E quando ela chegou aos pés dele, se ajoelhou, ela começou a chorar e abriu aquela mala. Com sua criança enrolada naqueles panos, ela abriu, e o menino já pálido, morto. O Padre Pio, deixa eu ver aqui como diz, o Padre Pio nesse momento sentiu uma grande compaixão. Coloca mais uma vez o rostinho dessa criancinha. Padre Pio olhou aquela criança branca, pálida, morta, e sentiu, como diz Jesus, grande compaixão, grande dor nas lágrimas daquela mãe, naquela criancinha morta. Assim são os santos, são fortes como um leão, mas ternos como um cordeiro, como Jesus. E o Padre Pio, num gesto, olha o que aconteceu. O Padre Pio tomou o pequeno corpo em suas mãos estigmatizadas, as suas chagas, e colocou as suas mãos na cabeça do bebê, e ele orou profundamente olhando para o céu. Depois de um tempo, a criancinha estava novamente viva. Teve um gesto de mexer, criar cor novamente, mexer os pezinhos e os braços, e parecia que dormia profundamente. Estava como que acordando de um sono profundo. E o Padre Pio, naquele seu gesto de sempre, falou com a mãe: ei, mamãe, por que você está chorando? O seu filho está dormindo, não está morto. Como Jesus disse quando ressuscitou a filha de Jairo. E nessa hora, a mãe começou aos gritos, a se jubilar, a se alegrar, a louvar a Deus. E pessoas que estavam ali do lado e perceberam o que estava acontecendo, começaram também a chorar, a louvar a Deus. E o Senhor foi tão misericordioso, que nessa hora, o médico, que era o médico, o braço direito do Padre Pio, do grande hospital, alívio do sofrimento, que o Padre Pio foi instrumento para construir, esse médico estava presente. Quando ele viu um milagre, ele chegou perto e ele disse: meus irmãos, isso é impossível que acontecesse. Ainda que essa criança estivesse viva, pela mãe ter enrolado em panos e colocado dentro da mala, essa criança teria morrido sufocada. Não é possível, mesmo que o Padre Pio tenha dito: mamãe, a criança está dormindo. Claro, para os santos, para quem está junto de Deus, a morte é só um sono que Deus acorda com o seu sopro de amor. Meus irmãos, você
Consegue perceber? São muitos e muitos e muitos testemunhos. Nós escolhemos só 3 para mostrar como esse pai espiritual quer cuidar de você. Se ele fez isso com essa criança, se encheu de ternura e compaixão, será que ele não vai se encher de ternura para os filhos espirituais do Padre Pio, desse exército de São Miguel, que nessa noite estamos clamando pelas nossas necessidades, a Jesus, a Maria, por intercessão desse grande santo? Olha aí a ternura dele com as criancinhas. Esse homem tinha um coração de criança. Os santos eram assim, fortes, poderosos contra o demônio, contra o pecado, contra os vícios, como um leão, mas um cordeirinho. As crianças se sentiam à vontade com ele. Vamos nós também sermos crianças. Para se entrar no céu precisa ser criança. Vamos hoje, nessa noite, aliás, eu já sinto o Padre Pio, já vejo ele sorrindo para cada um de nós. Eu quero te fazer uma pergunta, você já é, olha aí, ó, que coisa linda. Você é um filho espiritual do Padre Pio? Escreve aqui no chat. Se você nunca teve uma experiência com o Padre Pio, hoje é a noite que você vai pedir essa graça. Se prepara, porque o Padre Pio faz mais barulho lá no céu do que quando ele estava aqui na terra. E olha que ele fez muito barulho aqui na terra, hein? Prepara o coração, guerreiro, guerreira. E nós agora vamos clamar essa intercessão do Padre Pio. Pedir a ele que venha nos proteger também. Somos filhos espirituais teus, Padre Pio. Precisamos da tua ajuda. Esse exército de São Miguel já foi entregue aos teus cuidados. Pedimos a tua intercessão, que tu peças ao teu Senhor, ao nosso Senhor, que pelo nome de Jesus, todo mal que se levanta contra esses guerreiros caia por terra. Padre Pio segurando aqui o leão da tribo de Judá, esse poder da Santa Cruz de Jesus, o Padre Pio agora invoca sobre cada um de nós. Senhor, nós queremos adorar essa cruz que o Padre Pio segura, queremos adorar o teu coração aberto na cruz, queremos bendizer, olha aqui o nome, Jesus Nazarenus Rexio Deorum, o nome exorcístico que está acima da cruz. Vamos agora, junto com o Padre Pio, invocar esse santo nome